A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. Mateus 6, versículo 11 seguinte nos fala assim: O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vós não perdoará as vossas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor por esse versículo. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, aqui nós vamos entender que o Senhor Jesus ele está pregando, né? E o sermão está pregando na montanha. Ele está falando acerca da esmola, do jejum e da oração, mas o Senhor tocou o meu coração para estar falando exatamente sobre o perdão, a importância do perdão. E ele nos ensina a orar, a pedir para cada dia. E isso é importante. Por quê? Porque nós não podemos pensar no dia de amanhã, porque nós nem sabemos se vamos estar aqui no dia de amanhã. Então, ele nos ensina a nos preocupar cada dia. E ele ora, ó, dai-nos hoje o pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos que viver assim, nós temos que viver o hoje. O pensar no amanhã ou ficar pensando no passado gera ansiedade, gera angústia. E Deus não nos chamou para vivermos na angústia e na ansiedade. Ele nos chamou para sermos realizados nele, pleno nele, descansando nele, confiando que a cada dia, o pão nosso de cada dia, ele vai suprir, ele vai prover. E o Senhor nos chama a atenção aqui, amados irmãos, em algo muito interessante e que nos chama a atenção, que é a respeito do perdão. Jesus ele prega sobre o perdão e fala que o Papai do Céu ele perdoa as nossas dívidas quando nós pedimos perdão a ele. Mas ele nos traz algo aqui tremendo, que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, também Papai do Céu Celestial não perdoará. Ou seja, e aqui entra um requisito que chama a nossa atenção. Qual é o requisito? Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. E automaticamente nós não herdamos o reino dos céus. Então é muito grave dizer que não perdoa, dizer que não quer nem saber, que tem raiva, tem ira, tem ódio, que deseja mal, deseja morte, lança palavras de maldição porque aconteceu algo que você se ofendeu, se machucou e você não quer mais saber disso. Só que Jesus nessa palavra está dizendo, é necessário perdoar. Porque ninguém entra no reino do céu com raiva, com ira, com ódio, com mancha no coração. Sem contar que a falta de perdão, irmãos, ele provoca 1000 doenças. Né, e começa de dentro para fora, doenças espirituais, doenças físicas, e isso gera um transtorno na vida da pessoa. Muitas pessoas estão enfermas por falta do perdão, por falta de não aceitar aquela situação que aconteceu. Só que o Senhor Jesus, ele nos ensina nesta noite, é necessário perdoar para ser perdoado. E muitos não têm alcançado o perdão de Deus, justamente porque não perdoa. Porque diante do Senhor, não importa quem ofendeu, quem machucou ou quem está ferido, não importa. O que importa diante de Deus mesmo é que nós tenhamos um coração aberto ao perdão. Porque esse é um dos grandes sinais de que nós estamos gerando em nós o fruto do amor, o fruto do perdão. Então, amados irmãos, se você tem problema de perdão, você não consegue aceitar, alguém te ofendeu, te machucou, ore, busque ao Senhor. Busque diante do Senhor, porque Ele é poderoso para poder sarar a tua ferida e também te conceder a graça de perdoar. Porque tudo é graça de Deus. Nós, humanos, sozinhos, nós não temos condição de nada, irmãos. Mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou justamente para que nós pudéssemos passar essas etapas da vida e romper para um ciclo maior que Deus quer colocar na nossa vida. E muitas das vezes pessoas que têm ministério, pessoas que têm chamado pastor,
pessoas que têm chamada no louvor, pessoas, enfim, que Deus quer usar tremendamente, mas a falta de perdão bloqueia. E isso dá, irmãos, também uma legalidade para que o mal venha agir na nossa vida através de enfermidades e tantas coisas que são geradas. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que têm problemas gravíssimos por falta de perdão. Então, o convite do Espírito Santo de Deus para a sua vida: perdoe e seja curada no espírito, seja curada na alma, no físico, porque quando nós liberamos o perdão, Papai do Céu automaticamente também libera sobre nós o perdão. E ali acontece curas, irmãos, creia nisso, acontece cura. Libere o perdão, para que você também possa ser aí perdoado pelo nosso Deus. Amém? Esse é um dos pré-requisitos que o Senhor colocou para nós. Quer ser perdoado? Perdoe. Amém? Se a palavra falou contigo, curta, comenta, compartilha, abençoa mais alguém.